Bom dia, oitavo ano. A nossa aula de hoje vai falar sobre área e perímetro. Área e perímetro de regiões circulares e quadrangulares. Estamos na nossa quarta semana. A temática dessa semana é seres vivos. E hoje é a nossa segunda aula da semana, segunda aula de matemática da semana. Porém, é a nossa oitava aula pelo projeto Simplifica. O raio da questão. Nossa experiência de matemática vai começar com essa expressão, o raio da questão. Você já ouviu falar de raio? Claro que sim, né? Em outros contextos e no contexto matemático também. Há alguns dias atrás a gente viu esse conteúdo, então nós não vamos ter dificuldade em fazer a área de regiões circulares. Aqui nós temos uma notícia. Em uma matéria de 2012 do Globo Rural, mostra como produtores recebem remuneração da Prefeitura de Extrema, Minas Gerais, para manter as nascentes e preservar a água que nasce em seus territórios. É um projeto chamado Conservador de Águas. Lá os proprietários de terras recebem dinheiro por preservar as nascentes dos rios dentro dos seus terrenos, dentro das suas propriedades. Vamos conectar essa ideia com a matemática? Explorando a notícia. De acordo com o novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, deve-se preservar uma borda de 30 metros no entorno da nascente e contar com técnicas de recomposição como regeneração natural da vegetação nativa e plantios de árvores nativas. A palavra entorno está diretamente associada à circunferência. Nesse caso, a preservação ocorrerá em uma área circular de raio igual a 30 metros, como está aqui na figura ao lado, ok? Aqui é a nascente, e aí uma circunferência de raio igual a 30 metros. Eu quis que a gente explorasse melhor os conceitos de circunferência. Portanto, eu coloquei aqui esse desenho onde tem aqui esse compasso, ok? E aí nós temos aqui circunferência, nós temos diâmetro, nós temos raio, nós temos o comprimento da circunferência, a fórmula do comprimento e a fórmula da área. Então, vamos lá. Circunferência. Olhe para esse desenho que está aqui em rosa, porque é melhor vendo ele. Para a gente ver a circunferência, ok? Então, pessoal, a circunferência é essa partezinha aqui Essa partezinha aqui é a circunferência, ok? Essa linha é a circunferência. Então, tudo essa parte rosa é a superfície, todos os pontos que estão dentro dessa circunferência é o nosso, e juntamente com a linha da circunferência é o nosso círculo. Observe que bem no centro tem um pontinho. Esse pontinho que tem aqui bem no centro da circunferência, demarcando o centro, tem aí também um segmento de reta que sai desse centro até a bordazinha, até a linha, até a circunferência. Esse segmento de reta é uma medida chamada raio. Raio
Ele vai alterar aí de valores, ok? Pode ser 3 centímetros, 3 metros, 5 metros, 4 metros, enfim. Vai alternar aí de valores. E se você observar, toda vez que você sair do centro e esticar um segmento de reta até a linha, você vai ter aí um raio. Vários raios que você pode formar, ok? Traçar. Se você traçar um raio aí à esquerda, do que já tá, do raio que já está traçado, você vai formar o diâmetro, porque dois raios formam o diâmetro. Aqui, nessa primeira figura, tem aí o diâmetro igual a dois raios, né? Tá? Essa corda que corta a circunferência, passando pelo centro, ela vai cortar a circunferência de um ponto a outro. Toda vez que você traçar uma corda na circunferência, de um ponto a outro da circunferência. Só que o diâmetro é uma corda especial, ele vai passar pelo meio, pelo centro, tá bom? Então, ele vai ter uma medida igual, exatamente igual a 2 vezes a medida do raio. E aqui acima tem C igual a 2πr. C igual a 2πr é a formulazinha para calcular o comprimento dessa circunferência. Qualquer circunferência você vai calcular utilizando essa fórmula 2 vezes π vezes r. Aqui abaixo nós vamos ter outra fórmula em laranja aí, que é a fórmula A igual a πr ao quadrado. Essa é a fórmula da área da circunferência. Então, toda vez que você for calcular a área de regiões circulares, você vai estar utilizando essa fórmula, a fórmula A igual a π vezes r ao quadrado. Apagou aqui, foi? Eita, nós. Então, pessoal, nós vamos aqui relembrar como calcular a área do círculo. Como eu já falei, para calcular a área do círculo, nós vamos utilizar a fórmula A igual a π vezes r ao quadrado. Porém, quem é π? Primeiro eu quero dizer como se chega a esse número π, tá bom? Você vai calcular o comprimento de uma circunferência qualquer e o comprimento do diâmetro dessa circunferência, ok? O diâmetro da cordinha que corta ao meio aqui. Quando você fizer isso, calcular o comprimento da circunferência e o comprimento do diâmetro, você vai pegar o comprimento da circunferência que você já mediu, dividir pelo comprimento do diâmetro, você vai ter um número aproximadamente 3,14. É um número infinito, né? Mas a gente utiliza mais 3,14, ok? Então, toda vez que você for calcular a área de círculo, você vai precisar dessa medidazinha do π. Porque ele está na fórmula da área do círculo. Aqui nós temos a representação circular do entorno da nascente. E aqui eu trouxe um cálculozinho, uma questãozinha, uma situação para a gente resolver juntos, para facilitar na hora de você resolver os desafios, ok? Vamos fazer juntos. Um exemplo 1. Considere um círculo com raio de 3 metros. Calcule a sua área e o perímetro. Muito bem. Então, nós temos aqui o círculo e o raio dele R igual a 3 metros, ok? R igual a 3 metros. Calculando, nós vamos ter a área do círculo. A área do círculo é calculada pela fórmula, não apareceu aqui, um errozinho aí, mas a fórmula é a fórmula π vezes r ao quadrado. Π
que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. O raio a gente terminou de ver que é 3 metros. Então, nós vamos aqui. A área é igual a π vezes 3 ao quadrado. Esse π já poderia até ter sido substituído por 3,14. Mas aqui na frente está A igual 3,14, que é o π, vezes 3 ao quadrado vai dar 9. Então, nós vamos ter 3,14 vezes 9. Calculando isso aí, nós vamos ter 28,26. Então, a área desse círculo vai ser de aproximadamente 28,26 metros quadrados. Ok? Agora, nós vamos ver aqui o perímetro. O perímetro de um círculo. É desse mesmo círculo aí, né? O perímetro de um círculo é calculado pela fórmula π igual a 2... P igual a 2πr. Ou seja, o perímetro é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, o perímetro nesse caso vai ser igual a 2 vezes... Veja que o 2 já está aqui, gente, ó. 2 vezes... O π eu vou substituir por 3,14 vezes o R eu vou substituir pelo valor dele, que é o raio mede 3. Então, vezes 3. 2 vezes 3,14 vezes 3. Multiplicando tudo isso, nós vamos ter 18,84. Então, o perímetro desse círculo vai ser de 18,84 metros. Enquanto que a sua área será de 28,26 metros quadrados. Ok? Com essa informação, a gente vai poder fazer o desafio, que o nosso desafio vai estar aqui, ó. Aqui você vai resolver sozinho. Preste muita atenção. Aí tá aqui o primeiro desafio. Seu José quer calcular a área circular do entorno da nascente que deve ser protegida. Ajude-o calculando a área em seu diário de bordo. Utilize π igual a 3,14, certo? Onde tiver π, você vai trocar, substituir por 3,14. Então, em seu diário de bordo, depois que você tiver feito todo o seu cabeçalho direitinho, você vai estar fazendo esse registro desse primeiro desafio. Lembre-se que o entorno da área deve ter um raio de 30 metros. Eu até coloquei aqui o desenho ao lado, tá bom? Desculpa. Coloquei o desenho aqui ao lado, a figura tá aqui em rosa. E eu já coloquei raio igual a 30 metros. Então, esse primeiro desafio aqui, essa sua primeira resposta, você vai calcular com raio de 30 metros. Lembrando que a fórmula da área é A igual, tá aqui abaixo, ó. A igual a π vezes R ao quadrado. Use π igual a 3,14. Use o raio igual a 30. Multiplique que você vai estar chegando no resultado. Aí ainda nesse desafio tem outra questão. Seu José também deve preservar uma outra nascente em sua segunda propriedade. Mas a regra dele é preservar um entorno de 20 metros, ok? Aqui, para esse cálculo, o raio do seu cálculo aí, o raio dessa circunferência, dessa segunda propriedade de seu José, vai ser de 20 metros e não de 30, como era a primeira situação, tá bom? Você vai fazer do mesmo jeito que procedeu nessa primeira aqui, π, área igual a π vezes R ao quadrado, né? Área igual a π vezes R ao quadrado. Área igual, troque π pelo valor dele, troque o R, que é o raio, pelo valor dele. Não esqueça de colocar que ele vai ser elevado ao quadrado, tá bom?